lembrando aqui, como eu coloco aqui para mim, só um minuto, trocar, vou me deixar pinada, e aí você não se preocupa que não vai aparecer no vídeo, ok? Aí ontem a gente fez a roda do inglês. Eu vou mandar para vocês aí no chat também. A roda do inglês é uma ferramenta de autoconhecimento e autonivelamento que eu adaptei. Talvez vocês já tenham ouvido falar da roda da vida, que você coloca, né, os pontos da sua vida, relacionamento, trabalho, sociabilização, religião, espiritualidade, nananã, e a gente adaptou para o inglês. Então, super recomendo que vocês façam também, porque também não precisa que você tenha hello, young, good evening, não precisa que você tenha um conhecimento técnico daquilo que você está ali preenchendo. Você vai colocar de acordo com a sua balança. Então, de 0 a 10, quanto que você acha que a sua listening, a sua escuta é boa? Sendo o 10, o seu 10 do que você vai precisar. Se você só precisa escutar pessoas comuns falando e de sotaque estadunidense, não tem por que você comparar o 10 com o sotaque americano, ou o sotaque britânico, ou australiano, por exemplo. Então, vocês nivelam sempre de acordo com o que você considera o seu 10. Aí você bota lá de 0 a 10, quanto você acha. E a partir da roda do inglês, você vai conseguir dividir as suas prioridades. O Murilo coloquei para vocês os tópicos que a gente separou ontem, mas eu super recomendo também que assista a live, a Masterclass, e aí você vai completando o seu enquanto eu vou falando. Você vai fazendo junto comigo, que nem o pessoal fez, que vai dar muito bom. Hoje, a gente vai pegar esse conhecimento que a gente viu ontem, mas também, principalmente falando de vocês, do que vocês já são acostumados a fazer no dia a dia. A gente vai conversar sobre rotina. A rotina relacionada, é claro, ao inglês. Como encaixar o inglês na rotina e por que eu considero esse o mais importante que a gente tem para ver. O mais importante, assim, de qualquer aula, de qualquer assunto que a gente precise conversar em relação ao inglês. Eu acredito que esse seja o mais importante. Inclusive, teve gente ontem que colocou a questão da rotina como a maior dificuldade. Então, hoje a gente já vai poder começar a solucionar isso. E vocês que estão aqui vão poder mandar para mim. Falando sobre a rotina de vocês também, a gente vai ter um momento que eu vou poder ajudar vocês. Especificamente no caso de vocês, como é que a gente faz para colocar o inglês na rotina. E por que é o mais importante? Por que eu faço tanta questão de falar especificamente desse ponto? Porque quando a gente fala do processo de aprendizagem, isso não sou eu que estou dizendo, não é científico, o processo de aprendizagem ele ocorre a partir de um processo de etapas, então a gente precisa ir lá do comecinho. E como é que a gente começa? A gente já começa falando inglês, já vou chegar, ouvi e falei. Não, não vai começar natural para você falar inglês, não vai ser que nem português, que você já vem aquela ideia, pensamento e você já expressa em inglês. Não, tem todo um processo antes. Ele começa lá embaixo. Ele começa em consumir muito inglês. Porque quanto mais você consome do inglês, você vai se acostumando com a língua. Vai ficar sempre muito difícil para você se acostumar com fazer inglês, fazer aulas de inglês, falar, quiçá, se você ainda não for acostumado com a língua. Claro que começando a fazer aula, você pode, e é assim que eu oriento os meus alunos, a eles irem se acostumando. Tem gente que já é acostumado a consumir, então fica mais fácil ainda. Se você já é acostumado a consumir muito inglês, fica mais fácil ainda. Tem gente que até aprende sozinho, de tanto que consome. Então, se acostumar também vai te permitir se sentir mais próximo do idioma, vai se sentir, você tem um relacionamento e vai começar a ser gostoso consumir. Então, aos poucos, se você não é acostumado, vai deixando de ser algo chato, ou de algo que você acha desafiante, ou de algo que te incomoda, ou de algo que faz sentir que você é incapaz, sabe? Vai deixando e você vai começando a criar, ressignificar a sua relação com o inglês e vai começar a ser algo positivo. Isso acontece até hoje, não tive nenhum aluno que isso não aconteceu. Todo mundo que persiste, que fica pelo menos um mês, como eu falo, fazendo todos os dias, pelo menos os seus 15 minutos, 20 minutos todos os dias. Depois de 1, 2 meses, você já está acostumado. E a partir daí só vai ficando melhor. Você vai gostando, vai deixando de ser chato, você vai começando a gostar mais. Aí vai mandando um meme em inglês, aí, enfim, você fica ali naquele mundo querendo consumir mais e se sentindo importante, se sentindo chique, top, porque você está conseguindo consumir essas outras coisas e curtindo em outro idioma. Isso é muito legal. Mesmo que não esteja entendendo 100%.
Só a sensação de você já estar curtindo é muito boa, isso vai te dar mais motivação. Já que a gente falou, tá tudo conectado, você precisa continuar alimentando a sua motivação, você vai se alimentando a partir desses pequenos resultados. E aí, com o tempo, você vai construir a sua área do inglês, que é como eu chamo aqui, mas pensa que o seu cérebro ele tem a neuroplasticidade. Então, independente de você ser uma criança, todo mundo fala que só criança consegue fazer isso, só bebê. Não, todo mundo tem isso. Então, quanto mais você pratica alguma coisa, o seu cérebro ele vai criando novas conexões. E essas novas conexões, a partir da neuroplasticidade, ela vai como se fosse criando uma área do inglês. Se você já tiver assistido Divertidamente, sabe, no filme que tem as áreas, tem a área da família, a área do esporte, a área da amizade. Então, você vai criando. É uma forma simples de explicar o que acontece de fato no nosso cérebro. Então, você vai criando a sua áreazinha do inglês. É essa área do inglês que vai te fazer começar a pensar em inglês. Que nem você já pensa em português. Ou se você fala outro idioma, às vezes você está ali viajando, pensando no outro idioma. Então, vai fazer você ter essa mesma facilidade, esse mesmo caminho para o inglês. E quanto mais. Você não estava conseguindo ver a tela, não? Tá? Então, quanto mais você estiver acostumado, mais fácil esse caminho vai ser, mais curto vai ficar o caminho direto para o inglês. E aí você não vai precisar ficar traduzindo, não vai precisar ficar pensando muito. Você vai, né, quando você se bate na pessoa no meio da rua, você não fala, desculpa. Você vai começar e vai vir aquele sorry engasgado, assim, aquele fala sorry, você chegando no seu trabalho, vai falar um good morning, sem pensar em vou entrar no meu trabalho agora, vou falar good morning, porque é bom dia. Não, vai chegar, você chega no seu agora, good morning, depois você, então você começa a pensar em inglês. E aí você vai começar a falar inglês também. Então, quanto mais você começa a consumir, mais cedo possível, e quanto mais tempo você tiver disponível para consumir inglês, melhor. Então, por isso que a gente está falando de rotina, é colocar o inglês na sua rotina. Não precisa criar, talvez, momentos novos. Você consegue adaptar com algumas coisas que você já faz e encaixar o inglês. Como eu falei, se você conseguir pelo menos 15 minutos no dia, isso já é um ótimo começo. E aí, se não der nem 15 minutos no dia, você faz um esforço para botar um tempo assim, na verdade, que seja bem ridículo de não conseguir e se compromete a fazer por um mês, 30 dias sem falhar nenhum. Botar um minuto, eu não faço nada de inglês, nada, nada, nada. Vou botar vou escutar um minuto de uma música só por dia por 30 dias. Faça, pelo menos algo que seja assim bem pequenininho. Não inicialmente pelo inglês, não fique preocupado em aprender muito em relação ao inglês, mas vai ser para você criar hábito. Isso é o mais importante. Você vence essa questão. Aí ontem, aliás, inclusive está no chat também, o número 7, English Input. Foi o sétimo tópico que a gente colocou na nossa roda do inglês, que eu pedi para vocês numerarem 0 a 10. Considerando o 10, pelo menos um mínimo de 30 minutos diários, o quanto que você consome de inglês por dia? Quanto que você recebe de English Input? É isso que significa, né? O quanto que chega para você de inglês através de acaso ou de você mesmo, de 0 a 10, considerando 10 pelo menos um mínimo de 30 minutos. Aí se você não tiver nenhum consumo, você pensa no 10 como 30. Se você já for acostumado a ter algum consumo, aí você aumenta sua balança do 10. Então, hoje a gente vai ver exatamente esse tópico aqui. Como ter English Input, como receber conteúdo de inglês, se colocar nessa posição na sua rotina. Então, o que não é o English Input? Não é você ficar com a cara no livro o dia todo, ou meia hora que seja, não precisa. Se você não é uma pessoa que, por natureza, na sua rotina, não lê, ou não sei, não lê artigo, tem gente, tem alunos que são acostumados a ler muitos artigos para o trabalho, ou tem alunos que são leitores, que gostam muito de ler romance, ler ficção, ler os clássicos. Então, essas pessoas talvez acabem passando assim, né, o dia inteiro com a cara no livro, porque elas já gostam de fazer isso. E aí só vai dar uma adaptada para o inglês. Mas se não for o seu caso, não precisa, e não vai ser com certeza um livro de gramática. A não ser que você seja ficcionado por gramática, não precisa. Também não é exercício e mais exercício de gramática. Pode fazer uma ou outra vez, quando você notar algum ponto específico que, não sei o que, alguma curiosidade, mas de forma geral, talvez nem precise.
você também estiver fazendo aula, você quer melhorar a sua escrita, se você tiver colocado lá na sua roda do inglês, a sua prioridade é a parte da escrita também, aí é legal, é importante estudar gramática, mas se não for, também não. Não é chato, porque o que eu vou ensinar aqui para vocês é justamente fazer com o que já é bom para vocês, com as coisas que você já gosta de fazer, só precisa adaptar para fazer em inglês. E também não depende de morar fora, não é dependente de você morar fora. Você consegue receber conteúdo em inglês, se colocar nessa posição, na sua casa, no seu quarto, sozinha, sozinho, sem nem ter mais ninguém com você, sem ter teacher, sem ter outra pessoa para te ajudar. Se tiver oportunidade, às vezes, ótimo. No inglês independente, inclusive, você vai poder fazer isso uma vez no mês, mas, se não, também não tem problema. Além de que tem aplicativos, né, que você consegue conversar por mensagem, se você gostar da pessoa, marcar conversa em vídeo. O que pode ser, inclusive, já que vocês estão muito parados aí, mandem aí, Yasmin, Lília, Murilo, Ian, mandem aí no chat. O que é que vocês já costumam, se já costumam consumir alguma coisa em inglês, o que vocês costumam consumir em inglês? E se não, também vocês falam aí, pode contar, não tem problema. Em português mesmo, tá? Conta normal. Então, o que pode ser? Pode ser série. Você já gosta de assistir série? Pode ser série. Pode ser filme. Pode ser música. Pode ser vídeo no YouTube. Music, como Lilia. Podem ser entrevistas. Pode ser Instagram. Se você é uma pessoa tudo, o Murilo já aprendeu um monte sozinho, só pelo tanto que ele consome de inglês. A Yasmin vê muitos TED, olha que massa, TED Talk, que ajuda muito no vocabulário, com certeza. Não sei por onde você assiste. Tem inclusive um site que ele tem. Ele já te coloca perguntas também, dá para você ver legenda, não, pra você conversar sobre. Pelo TikTok, legal. Depois você pode. Eu vou ver se eu mando. Se eu não mandar, você me lembra que eu mando lá no grupo. Um site muito bom para quem já gosta de assistir, assistir TED Talk. Você consegue assistir, escolher por nível, escolher por tema, é bem legal. Aí tá vendo? TikTok é uma coisa que você já passa a rede social há muito tempo assistindo. E você já passa porque você gosta. Por que não começar a seguir seus artistas favoritos que cantam em inglês, ou atores, atrizes, ou pessoas que você admira da sua área, que moram fora do país, que são nativos e falam inglês? Aí você vai ali ver uma legenda de vez em quando, vê uns stories, vê uns reels. Tudo isso aí vai, aos poucos, você vai se aproximando mais do inglês. Vídeos curtos, não é nem padrão, exatamente. Duolingo também, pode ser o Duolingo. Pode ser videogames. Muita gente, eu conheço muitas pessoas, muitas mesmo, que conseguiram, assim, chegar no nível de influência apenas por causa de videogames. Se você já é gamer, você gosta de jogar muito jogo de computador, a galera que fica em call, ou aqueles jogos que tem storytelling, né, que contam histórias, às vezes o jogo só vem em inglês, ou minha legenda em inglês, não sei. Ajuda muito também. Os próprios verbos não, né? As palavras, os verbos em inglês que a gente, a portuguesa, tipo, estar cá, aqui, tá, as coisas de jogo também costumam ajudar bastante. Qualquer coisa que você puder pensar, você pode fazer em inglês. Se tiver alguma outra coisa do que está aqui que vocês conseguem pensar, manda aí também. Chat GPT que eu coloquei aqui. Ontem eu falei sobre isso, foi ontem. Chat GPT. Não sei, não, acho que tava gravando a aula pro curso para inglês independente. E aí eu gravei no chat GPT, foi isso. Mas no curso tem. No curso eu te ensino, inclusive, a usar o chat GPT com estratégia. Você conseguir fazer os prompts das perguntas de uma estratégia para ele te ajudar, te ensinar, te ajudar a conversar com você em inglês, corrigir, revisar texto para você, fazer playlist de acordo com o seu nível, de acordo com o que você gosta. É muito bom também. Ótima opção para quem tem acesso à internet, né? Porque hoje em dia não precisa nem comprar o Pro. A versão gratuita já é muito boa. Pode ser desafiante. Se você ainda não é acostumado a consumir, não é acostumada a consumir as coisas em inglês, provavelmente vai ser muito desafiante no começo, principalmente se você já tem aí os sabotadores que a gente conversou, se ainda está no processo de quebrar. Então, pode ser que seja muito desafiante no começo, mas você precisa firmar aquele compromisso que a gente também conversou no primeiro dia,
Seu compromisso de pelo menos por um mês. Vou fazer todo dia 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ótimo. 30 minutos. Incrível, maravilhoso, lindo, perfeito, se você tiver 1 hora do seu dia para fazer isso. E aí, você vai ver que às vezes a gente tem, às vezes a gente acha que não tem, mas às vezes a gente tem. Se for mostrar que às vezes a gente tem. Pode ser, e provavelmente, e na verdade deve ser, divertido. Se você não gosta, eu, por exemplo, nem coloquei aqui, podcast, por exemplo. Se você não gosta de podcast, eu, Gabriela, não sou fã de podcast. Eu gosto de assistir coisas, eu gosto de ver. Então, os podcasts que eu paro para ver, na verdade, são os video podcasts. São pessoas, são aqueles canais que gravam o vídeo da entrevista e aí eu assisto, temas específicos que eu gosto de ver. Mas se for só de escutar, não é minha praia, mesmo que for, mesmo que eu estiver fazendo uma outra coisa, para mim é barulho, me incomoda. Então, para quê que eu vou procurar podcast em alemão, que eu quero aprender alemão? Se eu detesto podcast, vai ser um saco. Eu não vou começar, vai ser difícil de manter o compromisso, vai ser difícil de manter por um mês ou por mais tempo. Vai ser extremamente desafiante e não vai ser zero divertido. Eu vou me frustrar. Audiobook, boa! Eu falei sobre audiobook ontem. Tem também um site que te passa, que te dá várias opções de livro, de acordo com o nível, de acordo com o nível do CEFR, tem lá no Independent English também, lá no curso. Você consegue descobrir o seu nível, você consegue, nesse site que eu passo para vocês, nessa ferramenta, você consegue encontrar os livros por nível, e muitos deles têm audiobook, você consegue baixar gratuitamente e escutar. Muito bom. Uma ótima sugestão para quem gosta de ouvir histórias. Tem gente que gosta de ler histórias. Tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta das duas coisas. E aí você pode, inclusive, tem livros bem simplesinhos para quem está começando, eu recomendo. Pode ser também, aliás, vai ser, se você tiver paciência, recompensador. Aos poucos você começa a entender uma coisa, aos poucos você começa a se relacionar. Aos poucos você começa a perceber que é para você sim, que pode ser para você sim. Aos poucos você começa a entender uma coisinha ou outra, você vai dando aquele gostinho, aí você vai entendendo cada vez mais. Então, é muito recompensador e vai alimentar bastante a sua motivação. Então, se você está aí na dúvida de como começar, quer aprender inglês, mas não dá para nem se comprometer com aula agora, fica aí a dica. Faz um plano de estudo, faz um esquema para você estar consumindo inglês dessas formas e se você puder variar. A Yasmin gosta de assistir os tags nos vídeos curtos no TikTok. Se você conseguir variar, Yasmin, pegar alguma outra coisa também, uma ou duas outras coisas, também já agrega mais ainda. Quanto mais vocês conseguirem consumir, melhor. E aí, o que é? Pode ser aquilo tudo, mas o que é, com certeza, é a chave para mudar tudo. Sem isso aqui, sinto muito, você pode fazer um tempão de inglês e você vai ficar naquele esquema de que, eu até entendo, até consigo ler um pouco, mas não consigo falar. Não tem jeito, você não vai. Lembra que a gente viu lá antes que precisa consumir muito inglês, se acostumar, para você conseguir se acostumar, criar a sua área, neuroplasticidade lá no seu cérebro, pensar em inglês e aí você conseguir falar. Então, enquanto você não estiver fazendo isso, não vai ter como. Assim, olha, vídeos de comédia também, muito bom. Comédia costuma ser, né, uma linguagem mais tranquila, mas ao mesmo tempo um pouco desafiante, porque você precisa entender as piadas. Tem alguns vídeos no YouTube e dá para colocar mais devagar. Sim, boa. O YouTube tem essa opção, você vai lá nas configurações, aquele símbolozinho de ferramenta de tool, aí você bota lá, eu acho que é velocity, fica escrito, não sei, velocidade. Aí você bota 0,75 ou 0,5, acho que fica muito devagar. Não sei que se uma pessoa que fala voando assim, quase mais voando que nem que eu. Se não, você bota 0,75. Boa dica. Para você que está começando, é uma boa dica. Então, é a chave para mudar tudo. Então, se você, como eu falei, tá até. Aí chega, a pessoa às vezes chega e quer fazer 5 horas de aula na semana, mas não tem 30 minutos no dia para assistir uma sériezinha. Então tem uma coisa errada aí. Então, se você quer falar inglês e se você não sabe por onde começar, agora você já sabe. Já faço isso. Aumente a quantidade, então. E aí, você tem diversos benefícios.
Você vai criar, como eu falei para vocês, uma relação com o inglês, uma relação próxima, você vai parar, vai quebrar aqueles sabotadores de achar que não é para você, de ficar com vergonha de falar, de ficar sentindo que você é incapaz, que você é inferior. Você começa a criar aquela relação e começa a se empoderar também. Você vai ficar mais próximo com a língua, né? Afinal, você criou essa relação com o idioma. Você vai ter a sua área mental do inglês, isso é muito chique. Já pensou você sonhando em inglês, você pensando em inglês? Não sei se vocês também ficam imaginando conversas em inglês. Então, você pode começar a pensar em conversas em inglês. Você não gosta nem de série, esse menino não gosta de série nem de filme. Mas é de grande ajuda para quem gosta, com certeza. Com certeza. Você falou que você gosta mais de assistir vídeo curto, né? Vídeo de comédia também. Tem umas séries, Yasmin, às vezes a gente é questão de, inclusive, às vezes, encontrar a série certa. Vou mandar uma para vocês, não sei se vocês já ouviram falar. The Office, fica a dica aí para vocês. É uma série de comédia. Para mim, é a melhor série de comédia que existe. Assim, fora ela, seria Eu, a Patroa e as Crianças, mas eu vi inteira dublada. Que eu comecei a assistir na época do SBT, Record, sei lá, e eu já vi mais de 15 vezes no YouTube. Pronto, dei a chance. É muito boa. E os personagens deles são super bem desenvolvidos, a história vai se desenvolvendo muito boa e é muito engraçado. Tem os três tipos de humor, então é muito bom. Tem o humor de piada besta, tem o humor sarcástico e tem o humor de câmera, sabe, de imagem, então é o fino. Tem na Netflix e tem no Prime também. O que mais? Sensação de desafio vencido, isso é muito gostoso. Aquela sensação de antes você achava que você não ia gostar nunca, e agora vocês têm essa relação com o inglês, você sente esse poder, é muito bom. Você tentou Friends, mas não deu. Pois é, eu detesto Friends. Eu só recomendo Friends para quem já fala que gosta. Aí eu falo, então assista de novo sem legenda. Se eu fosse assistir também, Friends, How I Met Your Mother, tudo chato. The Office talvez você goste. Acredito que você goste. O que mais? Então, você vai ter essa sensação de desafio vencido, de poder, sabe? Aí, às vezes, tem alguma coisa que você gosta, ou seu cantor favorito lança aquela música nova, e pô, você vai poder escutar na estreia, ver o clipe e pegar umas palavras, quem sabe pegar umas frases, pegar, sabe, o ritmo, o rolê da música. Então, isso é, ó, muito top. Ainda foi até o nono, exatamente, que ela queria. Aí você já mostrou que tem garra, que The Office você vai gostar mais. The Office eu demorei assim uns 2, 3 episódios para me apaixonar, e aí depois foi só consumindo. À medida que você vai entendendo mais os personagens, você começa a gostar. São situações bem interessantes. Que mais? Você vai encurtar essa distância de aprendizado. Às vezes tem aquela pessoa que passa, e olha, eu já recebi muitos alunos assim, pessoas que já fizeram 5 anos de curso de inglês. E não é que o curso de inglês era ruim, mas são estilos de método que não é todo mundo que aprende, não é todo mundo que vai conseguir desenvolver a fala. E é normal, nenhum curso é para todo mundo. Nada é para todo mundo no sentido de, não que você não vá conseguir, tá? Mas é no sentido de que o método ele é feito levando em consideração específicos tipos de inteligência. E eu já falei isso com vocês. Todo mundo tem a sua inteligência, mas diferentes níveis e diferentes tipos. Então, os cursos geralmente focam na inteligência lógica, ou curso que foca em listening, ou em gramática, e às vezes você não viaja nesse tipo de inteligência. Às vezes sua inteligência é mais musical, é mais espacial, é mais, sabe? Então, às vezes você gosta de outras coisas e aquele não é o melhor método para você. Então, às vezes as pessoas estão em métodos que não encaixam. E para falar, os cursos de inglês, infelizmente, não incentivam tanto esse consumo. E, como eu falei para vocês, esse consumo ele é a chave. Então, às vezes, você pode ficar 5 anos no curso de inglês e não ter essa segurança para falar. Você até conhece as palavras, consegue entender, consegue, né, ouvir direitinho, entende mais ou menos, mas não consegue falar porque está inseguro. Claro, você não tem a área do inglês, não passou pela todo aquele processo que eu mostrei para vocês antes, o processo de aprendizagem, que é assim, não tem por onde fugir. E aí você fica se sentindo um bobo. Eu já tentei aprender alemão, dei uma pausa porque eu estou focando aqui no meu trabalho com vocês. Mas, na época eu estava consumindo Duolingo, ficava assistindo Dark, a série alemã, tinha outros filmes, Victoria, que eu assisti 2 vezes.
A Onda, que eu assisti várias vezes também, tanto que a última vez que eu assisti, eu botei legenda em alemão, porque eu já conhecia o filme todo. Então, esses artifícios que a gente vai fazendo e acaba sendo gostoso. Pega esse desafio como algo gostoso, não precisa ser chato. Bom ao mesmo tempo é o uso do inglês aplicado na minha rotina. A gente vai falar de rotina, em específico a rotina de vocês neste instantinho. O que você gosta de consumir, você tá lavando um prato? Quase todo mundo tem que lavar prato. Você vai passar ali 10 minutos, sei lá, lavando a sua louça, às vezes mais. Ou cozinhando. Ou todo mundo tem que tomar banho. Ou todo mundo faz cocô. O que mais? Às vezes você tem que sair com o seu pet. Por que não já botar o seu podcast, já botar o seu audiobook, já botar o seu vídeo em inglês, já botar o The Office ali no cantinho? Aí você vai, não é que você precisa prestar super atenção, e não precisa vir, não sei o quê. Por que não já colocar alguma coisa que você gosta de fazer encaixado na sua rotina? Justamente. E aí vai ser o que você, vai ser onde você vai mais facilmente enxergar os primeiros resultados. Foi assim que eu comecei a gostar de inglês. Eu detestava inglês na escola, mas foi assim que eu comecei a gostar. Quando eu vi os resultados, quando saía Supernatural, e eu podia assistir com a legenda em inglês ou sem legenda, e eu entendia metade ou menos, mas eu até podia assistir alguma coisa. Pô, velho, não preciso esperar o dia seguinte para assistir meu negócio que eu quero assistir agora. E não duvidados do poder que o seu subconsciente tem no aprendizado, com certeza. O subconsciente, e isso também é um bom ponto que eu esqueci, quase esqueci de falar. Ali você está aprendendo, quando você está recebendo todo esse English input, todo esse consumo em inglês, seu subconsciente está recebendo um monte de informação. Você não precisa e não é para você ficar ali com papel anotando tudo. Não, você não precisa fazer isso. Só consuma, que nem fosse em português, como lazer. Porque o seu subconsciente ele vai absorver muitas estruturas, sons, para a pronúncia é muito bom. Quanto mais você escuta, mais facilidade de falar você vai ter, mais facilidade de entender a aglutinação, né? Que não se fala I am Gabriela and I am a teacher. I am an English, não. I'm Gabriela and I'm an English teacher. Vai aglutinando, vai juntando. Então, quanto mais você escutar, mais o seu subconsciente vai ficando acostumado. Sem precisar fazer esforço. Só por lazer. Olha, Yasmin, massa, eu dei essa dica, inclusive, ontem eu falei sobre isso, sobre pesquisar receita em inglês, exatamente. E aí, se você já é acostumado, você pode pesquisar uma receita nova, de algo que você não conhece. Se você não é acostumado, pesquisa uma receita de algo que você já é acostumado a fazer. Por exemplo, um brigadeiro, você vai lá, recipe of Brazilian brigadeiro. Aí pronto, pesquisou. E aí você vai lá ler, aí você já vai tentando adivinhar o que é cada coisa, é um exercício muito legal. E é exatamente esse é um grande exemplo de um exercício de autonomia e independência. Vocês que estão dando várias ideias, contando o que vocês já fazem, já vão pegando aí do que o pessoal está falando também, olhando no chat, para vocês fazerem também. Isso de uma forma de te dar autonomia, e essa autonomia te deixa próximo da língua, te faz sentir desafio vencido, te dá mais motivação, e aí você vai continuar. É um ciclo vicioso, um vício delicioso, que é aprender e continuar percebendo resultados, e aí daqui a pouco você está falando, daqui a pouco você está. Aí você pode depois, quando você já está sentindo mais confiança, entrar num grupo de conversação de inglês. Então, aos pouquinhos, você vai se libertando. E antes, muito antes desses 5 anos, se você passar 2 anos consumindo muito inglês, já vai mudar completamente a sua vida. E tá, como que a gente faz isso de forma estratégica mesmo? Pois é, o inglês falado é uma loucura, muita gíria. Uma outra dica interessante, uma aluna minha que trouxe, a gente vai fazer uma aula sobre isso. Se você é uma pessoa que gosta de reality, por exemplo, assiste uns realities gringos. Ela estava assistindo Keeping Up with the Kardashians, né, que é uma série das Kardashians. E aí elas têm um monte de gíria das Kardashians, jeitos que elas falam. E muito geralmente também da cidade, né, do estado. Então, se você vai para aquele estado, nos Estados Unidos, por exemplo, vou para a Flórida, assiste uma série, um reality da Flórida, você vai achar alguma coisa. Aí você já vai pegando as gírias, aos pouquinhos, bota a legenda em inglês, aos pouquinhos você vai pegando. São geralmente gírias, vão repetindo muito, então você vai pegando. Eu mesmo não sei muitas gírias, sei poucas gírias, porque é algo muito. Imagina, não sei, Yasmin, se você é daqui de Salvador, mas se você for, mas você vai entender muitas coisas, vai entender tudo, na verdade. Mas se você não for e você tá com um baiano aqui, eu tô falando o máximo possível, né?
não vai entender quase nada. Então, você é de Salvador, então você já sabe. Imagina chegar um gringo aqui ou uma galera de São Paulo e você meter um, vamos ali beber uma, ou tomar, vamos ali comer água, que hoje vai ser barril. Não vai ficar, né? Vai ser complicado. Então, isso é uma coisa, a gente ainda não sabe no nosso próprio país, imagina. Então, primeira forma de fazer, roda do inglês, que foi o que a gente fez ontem. Vai lá no YouTube, assiste. O Murilo deixou o link aqui. O link para fazer, produzir a sua roda do inglês está lá no WhatsApp também, faz. E aí, essa roda do inglês vai te ajudar a enxergar o que você precisa melhorar. Então, vai te dar autoconhecimento. Então, você vai fazer as suas prioridades. E assistindo a aula, você vai entender melhor, certo? Vai entender, vai te dar insights, do que é que você precisa para alcançar o 10. Então, essa independência já vai começar a perceber o seu caminho sozinho. Aí, você vai também, isso a gente vai fazer agora juntos. Aliás, a gente já vem fazendo desde que a gente começou a aula, né? Colocar o inglês nas atividades que você já gosta, adaptadas para o inglês. Então, pega tudo que você já gosta e coloca em inglês. Já está na sua playlist de assistir mais tarde, tudo bem. Então, eu gosto muito de assistir, de ouvir trap, ouvir rap, mas eu só escuto em português. Vai lá no chat GPT, pede ajuda para ele, fala se você for iniciante, se você não for, e aí você pede uma playlist de X músicas para o seu nível de tal gênero. Ou até você bota, eu gosto de tais músicas em português, ou eu gosto de tais e tais músicas em inglês. Você pode fazer uma playlist com músicas do mesmo estilo, em inglês, para iniciante, entendeu? Aí você vai lá no Spotify e faz essa playlist bonitinha, escuta. Então, coloque para coisas que você já gosta. Se você consome, se você joga online, entre no server estadunidense, um server de outro país, vai jogar, tentar desenrolar o seu inglês. Você gosta de assistir live, de assistir gameplay no YouTube. Eu já tinha uma época que assistia muito gameplay de LoL. Em vez de assistir em português, começa a procurar uma galera gringa, e aí você pode procurar de diferentes países, até coreanos falando inglês, se você quer ir para Coreia, enfim. Aí você vai assistir, só que agora você vai assistir em inglês. O que mais? Me mandem aí mais algumas coisas que vocês gostam. Meditação. No YouTube, ou no YouTube não, na Netflix, tem um negócio que eu acho ouro, eu vou escrever aqui no chat para vocês, que é Guide to Meditation. Inclusive, se você é uma pessoa ansiosa para aprender e ansiosa para ter resultados rápidos, eu super indico também. É um guia à meditação, então, se você não é acostumado a meditar, é para você também, principalmente, porque vai te ensinar. Então, é um episódio de 15, 20 minutos, acho que são 6, com temas assim, medo, raiva, sabe? Temas assim, amor, auto-amor, coisas assim. E aí, tem umas imagens bonitinhas, uma voz gostosa, tipo um documentário bem curtinho mesmo. Ele te explica um pouco sobre meditação e depois faz uma meditação de guiada de 5, 7 minutos. Então é muito bom, é curto, dá para você fazer assim, sabe? Aí você pode fazer um dia em português e no outro dia você bota a mesma meditação, o mesmo episódio em inglês. Se você já é acostumado, se você gosta de pesquisar sobre isso. Que situação. Já usam hipocondriasismos aí, pesquisa em inglês. Álgebra é uma boa, viu? Inclusive, às vezes eu tenho que pegar no pé dos meus alunos para a gente fazer essa aula, porque a galera, como é que fala? O contrário de superestimar, subestima. A galera subestima. Quando eu fiz o meu intercâmbio, eu precisei, eu estava com muita dor de garganta, eu precisei ir no médico. Tinha um plano, nananã, e aí sintomas, mas eu pesquisei. Imagina se você não sabe parte do corpo sintoma. Boa ideia, viu? Quando vocês estiverem sentindo alguma coisa, já pode pesquisar em inglês também. E aí se imagina se você estivesse no médico, o que é que você falaria? Boa ideia. O chat GPT pode te ajudar com isso também. E aí também, Study Plan. Study Plan, eu tenho um módulo completo sobre Study Plan no inglês independente, meu curso de inglês. Aí eu te ensino a montar um plano de 30 dias para você ter contato com o inglês, seja de listening, speaking, conversação, dá para praticar conversação, pronúncia sozinho, enfim, de tudo. E tem um outro módulo só para as questões das skills. Então, lá no Inglês Independente, você tem acesso a isso. E aí, sempre tem aquela pergunta, né? Tá, mas
Muita gente faz essa pergunta. Foi o caso que a Yasmin falou de Friends, por exemplo. Ah, mas qual que é, então, a melhor série? Qual filme você indica? Qual música você indica? Qual banda você indica, Titi? Qual não sei o que você indica, Titi? Ah, eu vou falar o quê? Nada. Eu indico, posso até falar os que eu gosto, mas o que eu indico é o que você gosta. Então, procure pelos gêneros. Eu gosto de comédia, procure séries de comédia. E aí tem vários tipos de comédia. Qual o tipo de comédia que você gosta? Então, vá olhar o trailer e veja se encaixa com o tipo de comédia que você gosta. Friends é uma comédia boba pra mim, eu não gosto. Então, não vou assistir. The Office, pra mim, é massa. Tem 3 tipos de humor, acho tudo muito bom. Então, vou assistir The Office. E The Office tem a versão britânica e tem a versão estadunidense. Então, se você preferir o sotaque britânico, você assiste. Eu assisti a estadunidense, muito bom. E aí você vai procurando pelo que você gosta, o gênero de música que você gosta, o tipo de filme que você gosta, documentário, TED Talk, enfim, artistas que você gosta. Busque por coisas que você gosta. Não vá inventar de fazer, começar logo. Ah, porque eu quero gostar de tal coisa. Calma, primeiro você tem que gostar de inglês. Vá aos poucos. Aí depois você tenta umas coisas diferentes, se for o caso. E aí, para a gente finalizar, quero contar para vocês que agora é o momento de vocês tomarem a decisão inteligente e tirar o seu sonho da independência com o inglês do imaginário. Vocês, a gente conversou ontem, inclusive, sobre os seus motivos, os seus porquês, para além do porque inglês é a língua universal e eu preciso do trabalho. Mas o que é que te dói não saber inglês? Ou qual o seu sonho? Pode te doer, sendo bem específico, você se sentir inferior, porque no seu trabalho você não consegue participar das entrevistas em inglês, ou se sentir menos capaz porque você não consegue falar o que você sabe. Ou talvez te incomode o fato de depender de outras pessoas em uma viagem, você acha que a pessoa que vai com você não tem paciência, ou é chato, você não consegue entender tudo, você fica se sentindo meio burro, assim. Então, o que é que te dói não saber inglês? Então, é isso aí que você vai pensar. E é nisso que você vai basear a sua decisão agora de se tornar independente. Eu já mostrei para vocês que vocês conseguem começar sozinhos e muitas pessoas conseguem evoluir muito sem fazer aula de inglês. E aí eu quero apresentar a vocês o meu curso, que eu vou lançar oficialmente amanhã lá no Instagram. Mas hoje, para vocês que estão aqui no grupo, aqui na nossa Masterclass, e para o pessoal, o Murilo já mandou aí no chat, para o pessoal que já está lá no nosso grupo do WhatsApp também, eu já vou abrir as inscrições para vocês hoje. Então, entre hoje e até amanhã, vocês vão poder adquirir o inglês independente com um bônus que eu vou contar para vocês aqui no final. Então, é um curso que vai trabalhar a sua autonomia e a sua independência, seja a autonomia linguística, seja a autonomia de precisar de um professor. Vai te ensinar primeiro a como se organizar, tudo que você precisa fazer, o que eu já ensino aos meus alunos, todo o autoconhecimento que a gente fez ontem, anteontem, tudo esmiuçadinho, tem tarefas para você fazer, para você se conhecer, com pouco tempo, aos poucos, para você aprender a aprender. Às vezes a gente não sabe aprender, precisa aprender a aprender. Se relacionar e gostar de inglês, eu te ensino como fazer isso, como retomar conhecimentos. Às vezes você já fez anos de curso ou fez alguma aula particular antes, mas sente que já perdeu o seu conhecimento, perdeu parte do que você sabia, você vai conseguir retomar, vai sentir como um caminho, você vai ter um caminho para você seguir, para você praticar sozinho, então não vai ser algo solto, você vai ter uma forma de você personalizar com orientação ainda e com estratégia, até que você consiga ter a sua segurança para falar. A gente tem uma rede de apoio, o grupo, que vai só crescer mais, a gente vai colocar mais, cada vez a gente vai ter mais pessoas, e vocês podem trocar figurinhas, vocês podem marcar aulas e encontros sem mim, por que não? Fazer amizade e praticar o inglês de vocês. Mas, além disso, a gente, além das aulas serem gravadas, vocês vão ter também um encontro mensal de Tira Dúvida. Então, durante os 6 meses de acesso, são, no total, né, 6 encontros, um encontro para cada mês. Então, vocês vão ter 6 encontros no total, comigo, com seus colegas, para tirar dúvida, uma parte para tirar dúvida e uma parte para a gente fazer um pouquinho de conversação também, quem quiser praticar um pouquinho. E eu já te garanto que você vai ter resultado em 3 meses. Você vai aprender a perceber resultados, a valorizar os seus resultados, a celebrar os seus resultados, e aí você vai saber, você vai perceber e vai se sentir poderoso, poderosa, talvez pela primeira vez com o seu inglês. E para vocês que estão aqui hoje, e até amanhã, às 23h59, tem todos esses bônus aqui. Primeiro, que além da nossa uma vez por mês, o nosso encontro mensal,
você também vai ter o direito a uma consultoria VIP, só eu e você e eu juntinhos. Que seria no curso de 125, vai ser sem custo. Então, no primeiro mês, a gente vai escolher o turno que for melhor se encaixar na sua rotina, a gente vai combinar juntos, combinar juntas. Então, a gente vai ter esse momento de consultoria. E aí você pode escolher que se vai ser antes de já ter começado algum módulo, ou depois, eu até indico de fazer o módulo 1 e 2 primeiro, e depois você marca a sua consultoria VIP, pode ser que seja mais proveitoso. Você vai ler os módulos e vai se entender melhor nele. Além disso, você vai ter uma aula de conversação em grupo no mês. Ou seja, apesar do curso ele ser inteiramente gravado, você vai ter o acesso normalmente, né, ao encontro VIP, ao encontro com todo mundo, a tirar dúvida e conversação uma vez no mês, e uma aula de conversação em grupo ao mês também. Então, vai ter 2 encontros por mês, apenas quem adquirir até amanhã, 23h59. Fora, né, passou, chegou meia-noite, aí vai ser apenas a consultoria em grupo, todo mundo junto, uma vez no mês. Mas, até amanhã, vocês vão ter aí o dobro de opção e vai ser uma aula exclusiva de conversação, que seria um total de 720, vai sair sem custo também. E também, por último, vai ter acesso por um ano, ao invés dos 6 meses, você vai ter acesso por um ano, não vai precisar renovar o acesso ao curso, você vai ter ali um ano de acesso, ou seja, um ano de encontros, um ano de conversação. E, como se não bastasse, com R$ 100 de desconto apenas para vocês que estão aqui e que forem adquirir até amanhã, às 23h59. Aí vocês podem dividir, pode pagar à vista, por 497, ou em 6 vezes de 82,84, lá pela Hotmart. A partir de amanhã, quer dizer, dia 8, né, à meia-noite, já vai voltar ao preço normal de 597. Então, vocês têm até amanhã, às 23h59, dia 7 de setembro, para adquirir o curso de vocês, para ter acesso a todos esses bônus aqui. Tudo isso que não vai ter, tá? A partir do dia 8. A partir do dia 8, ele volta a 597 e apenas uma aula ao mês, um encontro ao mês, para a gente tirar dúvida e fazer a conversação também. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, manda aí no chat que eu respondo, ou manda lá no grupo também. Tem o Murilo para responder as partes técnicas com vocês. Agradeço a vocês que chegaram até aqui, Murilo, Ian que entrou rapidinho, Lília, Yasmin. Foi muito bom para adquirir independência, exatamente. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Arrasamos. Vamos tirar um print. Yasmin, se você puder abrir a sua câmera para participar do print, vou adorar ter você. Você participou bastante. Eu queria que você saísse no print também. Vai ter uma gatinha no print. Deixa eu me colocar aqui. Pronto, tá. Oi, gatinha. 1, 2, 3 e cheese. Aê! Muito bem, arrasamos. Deixa eu ver se foi mesmo. Tudo bem, sem problemas. Saiu o seu nome. Manda aqui lá no grupo. Foi? Foi. Tudo bem. Então, arrasamos. Vou colocar esse nosso encontro também no Zoom, também no YouTube. Estou disponível para dúvidas e vejo vocês todos na próxima. Boa noite. Bye.